Bem-vindos a mais um vídeo do canal MLPC Linguística. Eu sou Maurício Carvalho. Nesse vídeo a gente vai falar sobre a Alemanha. Só que não diretamente sobre a língua alemã, mas sim sobre como as outras línguas veem a Alemanha, como as outras línguas dos outros povos chamam a Alemanha. Afinal, quantos nomes tem a Alemanha e por que tem esses nomes diferentes? Então a gente vê aqui nesse mapa, vou colocar aqui para vocês, que na Europa, existem grupos de nomes, dependendo das línguas e da região, que têm raízes diferentes para designar os alemães. A gente tem nos povos da Europa Ocidental, pelo menos entre os franceses e os povos da Ibéria, o termo Alemanha, que a gente tem no português. Esse termo Alemanha vem da antiga tribo dos alamanos, que era justamente essa etnia que faz fronteira aí com a França, na região do sudoeste da Alemanha, da Suíça. São uma etnia germânica que, por fazer fronteira com a França, acabou sendo o nome que os franceses e os outros povos ali da Europa Ocidental, os povos latinos, pelo menos da Europa Ocidental, bem como a gente vê ali nas Ilhas Britânicas, tem uma região em amarelinho ali também, que é o nome que os galeses dão. Veja que interessante. Os galeses, o povo céltico, que em inglês é chamado de Welsh, the Welsh people, um povo que fala uma língua céltica, também chamam os alemães por Almen, ir Almen, Alemanha. Até hoje existe uma etnia chamada de alemanos, os alamanos, que em português a gente usa esse outro nome para diferenciar, os povos ali, essa etnia aqui, na verdade, é bem preservada, a língua deles é bem preservada na Suíça, geralmente é chamada de Schweizerdeutsch, o alemão suíço, que na verdade não é a língua alemã da Suíça, é uma língua alamânica, uma outra língua que fazia parte de um dialeto mais ao sul. A língua alemã, que a gente tem como língua alemã padrão, hoje ela deriva do antigo francônico, que era uma língua falada na região mais central ou ocidental, onde é Frankfurt, colônia ali. Tanto que tem Frankfurt, que é a palavra que é forte dos francos, essa região. O alamânico já era um dialeto mais para o sul, mais conectado ao bávaro ali do lado, Já é uma outra língua mais deslocada para o sul. Quando se formaram os povos atuais da Europa, os franceses pegaram o nome dos alamanos para designar a região toda que, muito depois, foi formar um país independente, unificado à Alemanha. A gente sabe que a Alemanha, como país unificado, só surgiu em 1871. Até então havia vários reinos germânicos, que só tardiamente se unificaram, e nem todos, porque a Holanda, a Bélgica, a Áustria e a Suíça permaneceram independentes. E os escandinavos e os ingleses, obviamente, também. Daí a gente tem no inglês, olha lá, no inglês, os países que estão em verde aí no mapa. No inglês, no italiano, no russo e nos povos aí dos Balcãs, a gente tem o termo Germany, que é aquele termo germânico que a gente falei, cuja origem é meio desconhecida. A gente não sabe exatamente onde vem esse termo germanos, que tem no latim. Talvez seja um termo que os próprios povos germânicos adotaram por ser similar à palavra latina germanos, que era um termo para irmão. Inclusive a palavra irmão no português, hermano no espanhol, vem do antigo latim germanos, que vinha de germinare, germinar, aquele que germina junto, é um irmão. Aquilo que germinou na mesma família. E talvez era algum nome de tribo ali, talvez de German, Wehrmann, Wehrmann. A gente tem a palavra Wehr, War, Wehr, que significa guerra, exército, nas línguas alemãs. Talvez seja algum tipo de termo, homens guerreiros. Daí ficou Wehrmann, German. A gente não tem muita certeza de onde que o topônimo germânico se criou. E notando que aqui na Rússia, o termo para Alemanha é Germânia, mas o adjetivo para alemão não é Germanski, embora possa haver a Germanski também, é na verdade Niemiecki. Os russos chamam o alemão, língua alemã, povo alemão, o adjetivo alemão é Niemiecki. E a gente pode ver que está aí também nas outras línguas eslavas e no húngaro. Você vê aí os povos que estão em roxo no mapa. A gente tem aí Niemcy, Niemecina, Nemetsko. Em húngaro, que não é uma língua eslava, mas está ali entre os eslavos, eles pegaram o termo eslavo também. E em húngaro, então, a Alemanha é conhecida como Németország. E nos povos aí da ex-Iugoslávia também, Niemcia, Nematica, de onde vem
Então, esse termo não é tão estranho, Niemiecki, né? Muita gente aqui no Ocidente acho que não sabe, deve ser uma surpresa para muitos aí que estão assistindo o vídeo, que os eslavos e os húngaros chamam os alemães de Niemcy, Niemiecki. Aí está o nome, no mapa está o nome do país, mas o adjetivo, por exemplo, em polonês é Niemiecki também, como em russo. Em tcheco também, Niemiecki, Niemiecki. Niemiecki vem de Niemoi, Niemoi que é mudo, o povo mudo, porque os alemães são o povo que fazia a fronteira com os eslavos, enquanto os eslavos entendiam, os vários povos eslavos entendiam, né? Os alemães ali era o povo que eles conheciam ali do lado, que é o povo que era mudo, que não falava uma língua entendível, uma língua completamente diferente, uma língua germânica, as línguas eslavas, né? É um erro muito comum achar que as línguas eslavas são parecidas com as línguas germânicas. Não são muito parecidas, não tem muito parentesco, além daquele parentesco indo-europeu arcaico. Então, realmente, é por isso que eles chamaram os alemães de mudos, né? Também tem a ver com Neumie, tem a sonoridade similar à expressão Neumie, que é não é capaz, não consegue, não entende. Neumie, não entende. Niemiecki, aquele que não entende, aquele que é mudo, que fala uma língua incompreensível, completamente diferente. Daí a gente tem também os finlandeses e os estonianos, né? A língua finlandesa e a língua estoniana são bem parecidas entre si, mais ou menos que nem português e espanhol, português e catalão, mais ou menos. E eles chamam os alemães de Saksa. O país é Saksa e o adjetivo é Saksalainen em finlandês. Lainen é o sufixo que forma nacionalidades. Isso é óbvio, né? Daí não precisa explicar muito porque Saksa vem de Saxão. Era um dos povos que formava aí o norte da Alemanha. Tinha contato ali com o Báltico, o Mar Báltico, né? Então, claro que os finlandeses devem ter entrado em contato com os saxões primeiro, e daí os nomes se generalizou para designar a Alemanha no geral. Né? E nos próprios povos germânicos, a gente tem aí uma terminologia que está em azul, que em alemão é Deutschland, em holandês é Duitsland, e nas línguas escandinavas é Tyskland. Em islandês também Tyskaland. Da onde vem esse termo, né? Deutschland vem de Deutsch, que é do antigo germânico teodísicos, teuticos, teutônicos, teuto, né? Que vem a gente tem no português esse termo ainda, teuto, teutônico, né? Relações teuto-brasileiras, relações entre Brasil e Alemanha. Então era um povo, um antigo termo germânico que designava meramente povo. Teuto, teutônicos, teodísicos. Talvez essa forma teodísicos tenha sido influenciada pela similaridade com o grego theo, que é Deus, né? E dísicos, teodiscos, que vem de disco, que é ensinar, como a gente tem discípulo, né? No latim. No grego também disco, né? Didáscalos, que é ensinado, professor. Então aquele que ensina a palavra de Deus. Talvez na Idade Média tenha havido uma etimologia popular que tenha forçado a adoção de teodísicos, teódicos, teuto, que a base que acabou indo para teut, deutsch, tysk, nas línguas escandinavas, permaneceu com a vogal antiga U, tysk, como no antigo alemão era Deutsch. No holandês esse ditongo virou E, Deutsch. Então uma pessoa da Alemanha é um Deutsch. Mas a gente também se lembra que os ingleses também usam essa palavra, só que eles designam os holandeses com esse termo. E em inglês, os holandeses são the Dutch, who speak the Dutch language. Falam a língua Dutch. Então, no inglês, esse termo que designa os alemães, nas outras línguas germânicas, no inglês, que também é uma língua germânica, veio por designar os holandeses, porque antigamente, realmente, todo mundo aí que vivia nessa região da Europa Central, aí, essa região onde é Holanda, Alemanha, que falava uma língua ali germânica, né? Era visto como Dutch, era o termo geral para os holandeses e alemães no geral, antigamente não tinha essas fronteiras modernas, e naturalmente os ingleses deram o nome Dutch para aquele pedacinho ali que está mais próximo da Inglaterra, com os quais eles tinham mais contato ali, porque os holandeses também eram grandes navegadores, já na Idade Média, então eles foram mais associar, esse termo Dutch passou a associar, a designar a parte ali dos povos germânicos da Europa Ocidental que eram mais relacionados, mais próximos, mais íntimos ali, mais
ligados à Inglaterra por causa da proximidade geográfica e do contato marítimo. Os holandeses, claro, grandes navegadores, os escandinavos foram atrás, Tysk, né? Tysk é alemão em sueco, Tysk também Tysk, que é em dinamarquês, né? E a tala com Tyska, eu falo alemão em sueco, Tyska. Então, e a gente vê também no lituano e no letão, aí tem esses dois paizinhos aí em verde claro, que chamam a Alemanha de Vokietia no lituano e Vatia no letão. Essa etimologia é desconhecida, então os linguistas não têm uma explicação por que os lituanos e os letões chamam a Alemanha de o sistema Vok, Vat. Era por causa de folk, que é povo, não, porque folk tem um som de F no começo, né? Folk. Mas cadê o L, né? Não se sabe exatamente por que Vok, Vatia, não se tem exatamente uma explicação muito... E uma nota final que eu queria também colocar é que esse termo Niemiecki aí, dos eslavos, ele também é usado pelos árabes. Só que em árabe, esse termo aplica-se aos austríacos. A Áustria, em árabe, é Nimsa, que vem justamente desse mesmo termo que os árabes devem ter escutado a partir dos povos eslavos e adaptaram para o povo germânico que fazia a fronteira ali com, né, o Império Otomano, apesar do Império Otomano não ser árabe, era turco, né? O contato ali do mundo islâmico, quando se chegava do Oriente Médio da Europa, se chegava na Nimsa. Os povos que falavam ali germânico, de acordo com os sérvios, os croatas e os búlgaros, né, eram os Niemce, que são os alemães, né? Os Niemce viraram os Nimsa, Nimsaui é austríaco, em árabe. Só gravando esse adendo, que depois de terminar o vídeo, eu me lembrei que eu tinha esquecido de passar o nome que os antigos prussianos davam para os alemães. Os prussianos são esse povo báltico, que eu já expliquei num vídeo aqui, né, quem eram os prussianos. Eu falo também no vídeo de línguas bálticas, esse povo, né? Os prussianos eram um povo báltico que falava uma língua parentada ao lituano, ao letão, ali no norte da Polônia, onde hoje é aquele esclave de Kaliningrado, né? E eles recusavam a se converter ao cristianismo, então a Igreja Católica mandou na Idade Média uma ordem dos cavaleiros teutônicos alemães, né? Para a região, para cristianizar na base da bifa, né? Mesmo na base da espada. Os prussianos, então os alemães, os teutônicos, se tornaram, na verdade, os senhores da Prússia. E os prussianos acabaram aprendendo a língua alemã e se germanizaram. Houve uma imigração de alemães, uma mistura de prussianos com germânicos ali, né? E a língua prussiana se perdeu, infelizmente, lá pelo século XVIII. Já não havia mais falantes nativos, né? Os prussianos chamavam os alemães de Mixiskai, que vem do verbo prussiano antigo mixit, que é balbuciar, gaguejar, ou seja, mais uma vez designa os alemães como um povo que falava uma língua que, né, era incompreensível, então chegava na verdade até a ser meio que ridicularizada por ser totalmente diferente da língua prussiana, que era uma língua, aliás, bem diferente do lituano, apesar de pertencer à mesma família que o lituano e o letão, ela pertencia a um destacamento um pouco mais distante da família báltica e era uma das línguas indo-europeias mais arcaicas que vocês podem apreciar um pouquinho, sabe-se muito pouco dessa língua, lá no vídeo de línguas bálticas, né? Em hebraico antigo, né, os judeus chamavam a Alemanha de Ashkenaz, de onde vem o termo judeu Ashkenazi, né? Ashkenazi é o judeu da Europa Central, aqueles judeus de origem centro-europeia, que são os judeus mais famosos, né, do mundo hoje, aí, Steven Spielberg, Albert Einstein, todo mundo aí é de origem Ashkenazi, né, em contraste com os judeus sefarditas, que são judeus da Península Ibérica, do norte da África, do Oriente Médio, aí, da Itália, são sefarditas, né? Chamavam de Ashkenazi, que é um personagem bíblico que nas genealogias bíblicas ali seria um dos descendentes de Jafé, que era um dos ancestrais dos europeus. Então Ashkenaz seria o personagem bíblico que era visto como um ancestral dos alemães na visão judaica de mundo, mas em hebraico moderno ele chamou a Alemanha de Germanite mesmo, já se perdeu esse termo.
Em sórbio, ou sorábio, uma língua eslava falada na região da Lusácia, que fica na Saxônia, na Alemanha, ali perto de Dresden. Muito curioso, eu também nem sabia antes de pesquisar para o vídeo. Eles chamam a Alemanha de Bavary, ou Bavary. Ou seja, a Alemanha tem o nome da Bavária inteira. Né? E mais curioso ainda, em Kinyarwanda, que é a língua bantu lá de Ruanda, na África, os alemães são chamados de Ubudage. Ubudage, não se sabe a origem, talvez seja um nome Guten Tag, que eles ouviram errado, ou talvez algum outro termo alemão. O Ubudage é a Alemanha. A gente sabe que os ugandeses, né, o povo de Ruanda, Uganda ali, tinha contato com os alemães, porque os alemães eram os colonizadores da região que virou a Tanzânia ali, Zanzibar. Então várias escolas ali, teve muito contato com os alemães no final do século XIX, até a Primeira Guerra Mundial, quando os alemães perderam a guerra e foram então expulsos das suas colônias africanas e asiáticas e sumiram da região. Mas deixou uma impressão suficiente ali na região dos Grandes Lagos africanos, a ponto de eles chamarem os alemães de um nome específico para a Alemanha, completamente diferente de qualquer outro nome no mundo, né? Então eu espero que esse vídeo tenha sido interessante, né? Porque realmente é uma história bem confusa, mas aqui eu deixei bem claro, procurei organizar de maneira bem clara a origem, né? Não só o nome do país, como também do nome do povo, da língua, em cada povo da Europa, né? Tem também povos fora da Europa que tem outros nomes, mas geralmente esses nomes são baseados nos nomes europeus. A gente vê aí em árabe, né? É Alemanha também, como em português, é Alemanha, tirado do nome. Os Niemsa são os austríacos, né? E alguns povos do Cáucaso aí que tem outros termos derivados do mesmo que a gente viu, mas é mais ou menos isso, né? Por isso que a Alemanha tem tantos nomes, que é um país que está no meio da Europa, e cada um encontrou um alemão diferente, dando nome diferente. Então, saxões e mudos, né? E os mudos, os alamanos, o povo, meramente, a autodesignação germânica é meramente o povo. Nós somos o povo, Deutsch, né? E assim é que a Alemanha tem tantos nomes.